Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem legal, uma área que eu trabalho bastante, que é logotipo. O que é o logotipo? O logotipo ele é um desenho que representa uma marca. Ele é essencial para uma estratégia de marketing daquela empresa, ou seja, ele é o rosto, ele é a cara daquela empresa. Daquela empresa, ou daquele produto, ou daquele serviço. Por exemplo, Coca-Cola, Google, Windows, Facebook, Instagram, Burger King, Skype, Twitter. Antes de pensar, às vezes, no nome, a gente pensa até na imagem da logo. É aquela logo que tem um tigre. É aquela logo que parece um símbolo de certo. É aquela logo que é um M assim, amarelo. Essa identidade visual é um símbolo muito forte que caracteriza esse produto, essa empresa e essa marca. Só que o que nem todo mundo sabe é como é o processo de feitura dessa logo. Quando a gente vê o trabalho final, quando a gente vê aquele símbolo final, parece que é uma coisa muito simples, porque no final das contas a logotipo ela tem que ser simples. Para chegar até esse produto simples é um caminho bem longo, um caminho bem extenso de muita pesquisa, de muito estudo, de muita conversa com o cliente, de muito estudo de composição, estudo de cor, estudo de linha, ou seja, é um processo extenso de criação e estudo a longo prazo. Porque independente se a logo ela quer ser mais empresarial ou ela quer ser mais pessoal, ela tem que de certa forma refletir alguma coisa que aquela marca está pensando, refletir as características daquela marca de alguma forma. Eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos de logos que eu fiz, que na verdade são logos que eu fiz para mim. Uma é a logo do canal, que eu vou falar daqui a pouco, e outra é a logo da Pera Roxa. Como é que surgiu o processo de criação dessa logo aqui da Pera Roxa? Era uma empresa de canecas, era uma empresa que fazia personalização de caneca e era uma empresa que tinha a questão da criação junto. O que representa, qual o símbolo máximo quando a gente pensa criação? É a lâmpada. Como é que eu vou encaixar essa lâmpada aqui nessa pera? E aí que veio o exemplo perfeito, que foi pegar o formato de uma lâmpada, essas lâmpadas comuns de casa, e virar. É uma pera. Agora, quais cores que eu vou usar nessa pera? Já que o nome é pera roxa, eu vou usar a cor roxa. Por que eu vou usar a cor roxa e não outra cor? Porque a cor roxa, ela representa criatividade, ela representa uma coisa que é sofisticada, uma coisa que é diferente, porque não é uma cor que a gente vê normalmente, assim, em logo. Então ela de certa forma, ela se destaca porque é uma cor diferenciada, é uma cor que ela é, no meio de uma paleta de cores, tu vê ali o pontinho roxo. Daí depois vem outros passos que são: esse desenho da logo funciona em preto e branco? Ok, se funcionar em preto e branco, é uma logo que possivelmente funciona bem com todo. Por quê? Se eu quiser imprimir essa logo e eu não tenho tinta colorida, eu posso usar tinta preta e branca. E essa logo precisa funcionar em tinta preta e branca também. Se eu quiser usar uma camiseta preta com uma logo branca, ela continua sendo de fácil visualização. Então uma logo, primeiramente, ela precisa funcionar em preto e branco, para depois ela funcionar com cor. Ela precisa ser uma logo que seja fácil de desenhar, que não tenha borda, que não tenha muita complexidade nela pro desenho, que não seja 3D, que não tenha sombra, porque daí ela também facilita na hora dessas impressões, assim, impressão numa camiseta, impressão numa folha. Se eu quiser bordar essa logo em algum lugar, eu não posso adicionar sombra nela, porque o bordado ele é chapado. Quanto mais clean essa logo for, melhor é a aplicabilidade dela e mais fácil e mais identificável ela vai ser para as pessoas. Bom, aí o outro passo é a fonte. Que fonte que eu vou usar para essa logo? Vai ser um nome embaixo do outro? A logo vai ser maior do que a fonte? A fonte que eu digo são essas variações de escrita. Para essa logo aqui da Pera Roxa, eu optei por uma fonte que seja de fácil entendimento, um nome embaixo do outro para ficar bem claro, Pera Roxa, e que fosse uma logo que tivesse as bordas um pouco abaloadas. Por quê? Para combinar com a logo, porque ela não é uma logo pontuda, ela não tem pontas, então ela é toda desenhada de forma abaloada. Então eu optei por essa logo para combinar com a logo, para não ficar tão discrepante uma coisa da outra, que no final das contas, tanto o nome quanto a logo, as duas juntas funcionem.
Outra logo também é a logo do canal aqui das aulas, que é esse abajur aqui. Que na verdade não é esse abajur. Eu usei um outro tipo de abajur porque quando eu fiz o desenho desse abajur, ficou estranho, não gostei. Aí eu optei por um abajur um pouco mais arredondado, que eu acho que ficava mais identificável, assim. Um abajur um pouco mais redondinho, que tivesse aquela cordinha também específica, porque dentro daquela corda eu ia botar o D. Então ficava aula D, naquela cordinha de desligar o abajur, e a artes embaixo. Por que eu optei pelo abajur? Porque além de ser um elemento que eu gosto bastante, o abajur ele representa, pelo menos pra mim, foco. Porque não é uma luz espalhada como se fosse a luz de um teto, porque a luz do teto, quando tu bota no teto, ela espalha pela casa toda. A luz de um abajur, normalmente, ela é mais focada. Ela é focada pra baixo porque ela tem essa cúpula. Então essa cúpula faz com que a luz fique direcionada ou pra baixo ou pra cima, dependendo. Então as nossas aulas aqui, pra mim, é como se fosse um momento de foco. Esse foco da luz que o abajur traz. E aí eu optei também por uma logo mais desenhada, como se fosse um rabisco, que é o processo de aprendizagem. A gente rabiscando, a gente perguntando, a gente experimentando, que a gente vai conseguir aprender alguma coisa. E essa fonte do aula de artes também, já que o abajur desenhado na logo é basicamente com linhas, eu optei por uma fonte que fosse também fina, que parecesse uma linha, para ficar mais fácil da gente ler. Então, aula de artes numa linha fina, bem clara, e o abajur numa linha mais desenhada, que é esse processo de aprendizagem, que é esse rabisco, né? Então vocês percebam que a criação de uma logo não é simplesmente chegar, botar um elemento e deu. A gente tem que ter todo um conceito que representa essa marca final. Quando o cliente chega até mim e pede uma logotipo, a primeira coisa que eu faço para ele é perguntar o que é essa empresa, o que é essa marca, o que é esse serviço, do que tu gosta, do que se trata esse teu negócio, quais cores tu gosta, me manda exemplos de imagens que tu acha que tem a ver com esse negócio, me manda exemplos de fontes que tu acha que tem a ver com esse negócio, me manda até outros exemplos de logo que tem a ver, me manda cores que tu gosta, e aí a partir disso eu pego todas essas informações, coloco num papel e eu vou rabiscando aleatoriamente alguma coisa. Eu vou rabiscando, sei lá, com associações de palavras, com associações de letras, com associações de objetos que tem a ver com aquele cliente. Vou rabiscando até que eu chego em alguns exemplos possíveis. A partir desses desenhos eu levo para o Illustrator e aí no Illustrator que eu faço essas possibilidades, essas várias logos, e aí vem o que o cliente escolhe. Bom, escolhi duas. Ah, vamos trabalhar agora nessas duas logos. E aí a gente vai trabalhando nessas duas. A partir dessa troca entre eu e o cliente, a gente vai chegando no resultado final mais satisfatório para aquele negócio, até chegar na logo final. Então vocês percebam que é um trabalho bem grande até chegar no resultado final, que no final das contas é um trabalho que parece simples, mas que na verdade tem esse longo trajeto, esse longo processo até chegar no trabalho final. E, se possível, essa logo tem que ser única, ela tem que ser a mais autêntica possível, porque se ela for parecida com outra, pode ser que essa logo remeta a um outro serviço e não ao serviço daquela pessoa. Então essa logo ela tem que representar diretamente a marca dessa empresa, desse serviço, desse produto. Quando tu pensa numa logo, quando tu pensa numa forma, por exemplo, se eu penso na forma da maçã desenhada, é óbvio que diretamente essa imagem da maçã desenhada vai me lembrar a Apple. Se eu fizer uma imagem de um certo, é óbvio que isso vai me lembrar a Nike, o símbolo da Nike. Ou se eu tiver uma sobrancelha arqueada, é óbvio que não. Não, mentira.